Bom dia, meus amores. Dando continuidade ao nosso dia de aula, a gente vai falar agora sobre os nossos sólidos geométricos especiais. Quem são eles, hein? Vamos lá? Todo sólido geométrico cujas faces são formadas apenas por polígonos são chamados de poliedros. Muito bem. E os nossos poliedros são sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais formadas por três elementos básicos: faces, arestas e vértices. Olha só, eu fiz esse desenhozinho, tentei deixar ele o mais visível possível para poder você ter uma noção bem visível mesmo do que é um sólido. O sólido ele possui três dimensões: comprimento, profundidade e altura. Ele possui vértices, que são os encontros dos segmentos de retas, as arestas, que são a união desses segmentos, e as nossas faces. Observe que essa face eu deixei ela mais escurinha, mas todas essas aqui que estão meio transparentes também são faces. Tá bom, meus amores? Espero que todos tenham compreendido, mas qualquer dúvida, passa um zapzinho que a gente refaz ou revê alguma situação, tá bom? Vamos lá. Exemplos de poliedros. Pode ser uma pirâmide pentagonal, um tronco de pirâmide quadrangular, um icosaedro, um cubo, um paralelepípedo retângulo, um tronco de pirâmide pentagonal, uma pirâmide quadrangular, um dodecaedro e um tetraedro. Olha, gente, o tetraedro eu acho ele muito lindo. Mas vamos dar continuidade à nossa aula. As faces são as superfícies planas que constituem o poliedro, ou seja, uma união de faces, juntando essas faces planas, eu vou formar um sólido, né? Um poliedro. A aresta são segmentos de reta que unem duas faces. Os vértices, cada encontro de duas ou mais arestas. Eu posso ter mais de uma aresta, ou melhor, mais de duas arestas no vértice? Posso. Posso ter sim, posso ter várias arestas, dependendo do sólido que eu estiver trabalhando ou estudando, né? Vamos lá. Olha só que interessante. Eu fiz essa planilha, né? E, na verdade, eu tirei da internet essa imagem, acho que por isso que não ficou tão legal. Mas eu vou falar o nome de todos esses sólidos e depois vocês dão uma olhadinha com calma, o vídeo vai ficar aí, na quantidade de faces, de arestas e vértices que cada um deles tem, tá bom? A pirâmide triangular, se você observar, a base dela é um triângulo. Ela possui 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. A pirâmide quadrangular, a base dela é um quadrado. Ela possui 3 triângulos na parte superior e a base dela é um quadrado. Ela possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. A base, ou melhor, a pirâmide pentagonal, ela possui 6 faces, são 6 triângulos, ou 5 triângulos e um pentágono, são 10 arestas e 6 vértices. Pirâmide hexagonal, logo a base é um hexágono. Pirâmide, ou melhor, prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrado. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. E prisma hexagonal, a base é um hexágono. Galerinha, eu vou fazer uma observação aqui, vou abrir um parêntese. Pirâmide e prisma. Qual é a diferença entre o pirâmide e o prisma? Qual é a diferença entre eles? Bem, as pirâmides, elas todas têm faces triângulos, né? São formadas por faces de triângulos. As bases que vão mudando. Já o prisma, não. As faces todas são retângulos. As bases é que mudam, né? Pode ser triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Observaram isso aí? Muito interessante, né? Na verdade, eu gosto dos dois, mas eu ainda tenho uma preferência maior pelas pirâmides. Acho mais interessante. Mas os dois são, assim, para mim, perfeitos. Vamos dar continuidade. Vamos fazer agora a classificação dos nossos poliedros. Eles são classificados em dois grupos, os convexos e os não convexos. Na verdade, nós já aprendemos o conceito de convexo. Então, eu vou pensar aqui. Se é convexo, é porque quando eu traço um segmento de reta dentro, né, do lado interior desse poliedro, esse segmento ele fica inteiramente contido no nosso poliedro. Olha só esse exemplozinho. Observa que o segmento de reta ele está na parte interna do nosso poliedro, né? É como se fosse um bloco de gelo e eu tivesse enfiado um palito de dente aqui dentro. Entendido aí?
Fica muito interessante. Olha só, um bloco, eu enfiei um caninho, mas a parte interior está completinha sem ver nada. Então, se acontecer essa situação, o nosso poliedro ele é convexo, tá? Mas existe também um outro poliedro que se chama não convexo ou côncavos. Quando existir algum segmento de reta do lado interior e não ficar inteiramente contido no poliedro. A gente já viu essa situação com os polígonos, não foi? Mas olha, veja bem. Observe que esse poliedro, ele é não convexo. Nesse momento aqui, ó, esse pedacinho da nossa linha, da nossa reta, ela fica do lado de fora. E só uma determinada parte que fica na parte interior, que fica contida dentro, né, na parte interior do nosso poliedro. Tá bom, meus amores? Olha os exemplos. Eu tenho poliedros convexos e não convexos, ou côncavos. Muito bem. Vou dar continuidade. Os poliedros regulares é um poliedro convexo onde todas as suas faces são polígonos iguais. Gente, olha que imagem linda. Esse aqui é um tetraedro, tá? Os 4 triângulos que formam o tetraedro são triângulos iguais. Isso é um cubo formado por quadrados, né? E aqui sucessivamente. São lindos, né? Realmente são lindos. Vamos lá. Poliedros irregulares. Nem todas suas faces são de polígonos iguais. Olha só, gente, que coisa linda. Observem que aqui possui até retângulos, né? Aqui pentágonos, mas nem todos têm as mesmas medidas, são medidas diferentes, são todos assim meio confusos, por isso que se chama irregular. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Chegamos nesse rapaz. Quem é Leonhard Euler? Ele foi um matemático suíço que teve várias contribuições no ramo da matemática, na nossa linda ciência da matemática. E ele desenvolveu um cálculo chamado relação de Euler, que trabalha com o cálculo para calcular nos sólidos a quantidade de arestas, de faces, de vértices de um poliedro, né? Desde que haja dois valores. Quer dizer, existe uma condição para que essa relação de Euler, para que essa fórmula, ela realmente tenha um valor, ela consiga, como é que diz, funcionar, precisa então que haja dois valores no mínimo. Aí a relaçãozinha é assim, V menos A mais F é igual a 2. Logo, V mais F é igual a A mais 2. Então, a gente sempre vai usar, por enquanto, V mais F igual a A mais 2. Vamos lá dar uma olhadinha? Eu coloquei aqui dois exemplozinhos para vocês terem uma noção. O exemplo A, onde eu tenho número de arestas mais 2 igual a V mais F. Aí eu vou adotar aqui, eu vou desenvolver a relação de Euler. A quantidade de arestas, se você contar aqui, vai ser 9. Então, 9 mais 2, lembra que esse 2 é da fórmula, tá? É igual a 6 mais 5. Olha só como deu ok. 11 igual a 11. Se os dois lados são iguais, então é porque a relação é verdadeira. Aqui também, galerinha, ó. A quantidade de arestas de um cubo é 12, mais 2 da fórmula. Os vértices da aresta do cubo são 8 e as faces são 6. Somando os dois lados, cada lado dá 14. Então, isso prova que realmente a relação de Euler funciona. Ela é procedente da verdade. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai agora resolver aquela atividadezinha da página 49, investigue. Eu espero que vocês não tenham dificuldade. É uma matéria bem legal, porque é muito colorida, muito cheio de desenhos. Eu amo essa parte. E vamos no mais, a gente vai estar no Zap Zap tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão, beijão, tchau, tchau. Vamos lá pro Zap. Valeu!